Vamos falar sobre modos de convergência. Que já estão dadas as definições, então o que nós vamos tratar aqui são algumas propriedades adicionais. O primeiro resultado que nós vamos ver é o teorema de Rayleigh-Bray. Que diz o seguinte: se xn converge em distribuição para x, então a esperança de h de xn converge para a esperança de h de x. Qualquer que seja a função h, desde que ela seja contínua e limitada. É importante aqui porque isso na verdade é uma caracterização, vale a volta. Ou seja, se h é uma função contínua e limitada, arbitrária, e vale essa convergência aqui, então xn converge em distribuição para x. Dito ainda de outra forma, se esta convergência aqui vale para qualquer função h contínua e limitada, então xn converge em distribuição para x. Então, de fato, esse teorema normalmente é enunciado com uma das implicações, junto com esse remark, isso é uma caracterização de convergência em distribuição. Certo? Convergir em distribuição, no sentido visto anteriormente, equivale à validade de uma convergência como essa, onde h é uma função contínua e limitada arbitrária. Inclusive, é importante ter em mente, embora para nós, nesse momento, a gente não vá usar, essa noção aqui, em alguns contextos, é dada como a definição de convergência em distribuição. O segundo teorema que nós vamos ver é o teorema da continuidade. Esse aqui não tem acento. Continuidade de Paul-Lévy, que diz o seguinte: se nós temos uma sequência de variáveis aleatórias, cada uma delas tendo distribuição acumulada, tá implícito aqui na notação, eu vou denotar por Fn ao invés de f de x1n. Tá? Se existe uma função φ que vai dar reta nos complexos para a qual as funções características das variáveis aleatórias que formam essa sequência convergem pontualmente para essa φ que eu estou pedindo que exista, e se essa φ é contínua no zero,
Então valem duas coisas. Primeiro, existe uma função de distribuição acumulada, digamos f, tal que xn converge em distribuição para f. O que quer dizer o mesmo, as fn's convergem fracamente para aquela f. 2. Φ é função característica de alguma variável aleatória, digamos x, em que x tem distribuição f. Certo? Então esse resultado nos diz que convergência das funções características, desde que a função característica limite corresponda à função característica de fato de uma variável aleatória, implica convergência em distribuição, certo? Então, se eu quiser saber se uma sequência de variáveis aleatórias converge ou não em distribuição, anteriormente ali nós já vimos que eu posso olhar para o que acontece com valores esperados de transformações contínuas dessas variáveis aleatórias, e aqui eu estou dizendo outra maneira de você verificar convergência em distribuição. Eu olho para as funções características das variáveis aleatórias que formam a minha sequência, tomo o limite e vejo se esse limite está bem definido, certo? Eu esqueci de qualificar aqui, né? Essa aqui é uma convergência pontual. Vou escrever aqui. Ou seja, φ de xn avaliada no ponto t converge para uma certa função φ avaliada no ponto t, para todo t real. Certo? Então, retomando o que eu estava dizendo, se eu quiser verificar se uma sequência de variáveis aleatórias converge em distribuição, eu posso olhar, calcular, né, as funções de distribuição acumuladas, digo, as funções características, eu olho para essa sequência de funções características e vejo se elas convergem para alguma função. Se convergirem, eu estou quase lá. Agora eu pego essa função limite e vejo se ela continua no zero. Se for, acabou. Então, essa sequência converge em distribuição para alguma função de distribuição acumulada. Tá? E isso vai nos dar um resultado bem interessante que vai ser utilizado depois para provar uma versão do teorema central do limite. Então a gente obtém como corolário dos dois resultados acima o seguinte: uma sequência de variáveis aleatórias converge em distribuição para uma outra variável aleatória x, se e somente se a sequência formada pelas funções características daquelas variáveis aleatórias que formam a minha sequência original convergem para a função característica da variável aleatória limite, pontualmente. Então vou botar uns parênteses aqui para separar as sentenças lógicas. Essa convergência é equivalente a essa aqui. Então, a gente pode utilizar o teorema de Helly-Bray, certo? E supor, então, para mostrar a primeira implicação, então, com isso nós temos que esperança do cosseno
de... Aqui faltou um t, xn. Converge para a esperança do cosseno de tx e a esperança do seno de t de xn converge para a esperança do cosseno nada, né? Do seno de tx. Isso vale para qualquer t real. Por quê? Pois as funções x leva em cosseno de tx e x levo em seno de tx são contínuas em x para cada t. Contínuas ilimitadas, né? Esqueci de botar aqui. Contínuas ilimitadas. Certo? Então, isso é uma aplicação do teorema de Helly-Bray. Essas funções aqui, vistas como funções da variável x com t fixado, são funções contínuas ilimitadas. Por hipótese, vale essa convergência em distribuição aqui. O teorema de Helly-Bray me garante que a esperança dessas funções contínuas, vistas como funções do x, não do t, o t está parado. Essas funções contínuas, avaliadas no ponto xn, na variável aleatória xn, ou melhor, compostas com a variável aleatória xn. Quando eu tomo o valor esperado, isso converge para o valor esperado das respectivas funções contínuas compostas com a variável aleatória x, que é o limite em distribuição. Então, isso já encerra a implicação de que convergência em distribuição nos dá convergência pontual das funções características, das respectivas funções características, porque φ de xn é simplesmente a esperança do cosseno de... Não, φ de xn avaliada no ponto t é essa esperança aqui mais a unidade imaginária vezes essa esperança aqui. E assim por diante. Então a primeira implicação foi. E a recíproca, a gente nem precisa escrever a demonstração, vem direto do teorema de continuidade de Paul-Lévy. Obviamente que funções características são contínuas no zero. Certo? Se eu supuser que vale isso, uma simples aplicação do teorema de continuidade de Paul-Lévy me dá a recíproca. Então, isso é bem importante porque em muitos casos é mais fácil de você calcular a função característica de uma determinada variável aleatória do que você calcular a função de distribuição. Esse, em particular, é o caso quando você tem uma variável aleatória que é uma soma de variáveis aleatórias independentes. Nós já vimos anteriormente aí nas propriedades de funções características que a função característica de uma soma de variáveis aleatórias é dada pelo... Bom, independentes, é dado pelo produto das respectivas funções características. Então, bom, isso daí vai nos dar aí, na hora de demonstrar o teorema central do limite, um facilitador, por assim dizer. Então, certamente é possível obter esse resultado utilizando as funções de distribuição acumulada, mas quando a gente olha para as funções características, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, essa caracterização aqui é bem importante porque ela nos dá uma maneira de verificar a convergência em distribuição alternativa, certo? Ou seja, olhando para as funções características.
A gente tem mais alguns resultados interessantes. Certamente facilitam a vida aí. Que diz o seguinte: o primeiro deles é o caso em que as variáveis aleatórias, tanto as que formam a sequência quanto a limite, são discretas. Aleatórias discretas. Se as funções massa de probabilidade das variáveis aleatórias que formam a minha sequência convergem para a função massa de probabilidade da variável candidata a limite, para qualquer x em que isso aqui é positivo, desculpem, isso aqui é positivo, então xn converge em distribuição para x. Tá. Uma coisa bem importante é que isso é quase uma caracterização. Aqui eu falei errado, né? Isso aqui tem que ser para todo x real. Tá? É a convergência pontual das funções massa de probabilidade. Tá? Então, uma observação importante é que vale uma recíproca se os valores possíveis, vamos botar assim, os valores possíveis de x, x1 e assim por diante são isolados. Tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, tipicamente quando a gente olha para esse tipo de convergência de massas de probabilidade, a gente está pensando no caso em que o S do x1 é igual ao S do x2 é igual ao S do x. Tá? Então todas elas têm o mesmo conjunto de possíveis valores. Não é estritamente necessário isso na maneira como está enunciada. Da maneira como está enunciada a proposição, mas é uma maneira mais fácil de se pensar sobre isso. Tá? Então, se os valores são isolados, tá? Por exemplo, são inteiros, são naturais, enfim, o que está sendo excluído aqui é a possibilidade de você ter como conjunto de possíveis valores os números racionais, em que sempre tem um número racional arbitrariamente próximo de qualquer outro que você prefixou. Então, os pontos que formam o conjunto dos números racionais não são pontos isolados, certo? Mas se forem, né, se o conjunto de possíveis valores das variáveis aleatórias que eu estou estudando, se esse conjunto for um conjunto de pontos isolados, como é o caso dos inteiros, dos naturais, dos pares, dos ímpares, etc., nesse caso, é verdade que convergência em distribuição implica convergência das respectivas massas de probabilidade. Tá? Então vamos fazer só um sketch da demonstração para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, bem rascunho aqui, tá? É só a ideia mesmo. Então vamos fazer o caso em que a S do x é igual a S do x1 é igual a S
x2 e assim por diante, e é o conjunto dos números inteiros não negativos. Esse é o caso em que... Então, nesse caso nós temos o seguinte: a acumulada das variáveis aleatórias xn avaliada no ponto x, nada mais é que a soma nos camaradas que são menores ou iguais que x, das massas, as respectivas massas, certo? Então, a probabilidade de xn ser menor ou igual que x é a soma das massas de todos os possíveis valores até x, mas se o meu S de xn é sempre esse conjunto aqui, isso é uma soma com k indo de 0 até a parte inteira de x, das respectivas massas de probabilidade. Então isso aqui é uma soma finita, certo? Isso aqui é um pxn de 0 mais pxn de 1 mais até pxn da parte inteira de x. Agora, a hipótese do teorema é que as massas de probabilidade convergem pontualmente. As massas de probabilidade das variáveis aleatórias que formam a sequência convergem pontualmente. Vamos botar assim. Convergem pontualmente para a função massa de probabilidade de uma certa variável aleatória. Então isso aqui vai ser px de 0 mais px de 1 mais px da parte inteira de x. E é claro que essa soma aqui, fazendo um caminho semelhante ao que me trouxe até essa linha aqui, eu vou ver que isso é nada mais, nada menos que a função de distribuição acumulada da variável aleatória x no ponto x. Então aqui é o caso bem fácil de fazer, e eu sei que essa convergência vale porque eu estou tomando uma convergência de um número finito de termos, né, cada um deles, e olhando para a soma. Se a gente estendesse isso aqui, por exemplo, para os naturais, a demonstração já ficaria mais difícil, porque eu teria uma soma infinita, né, na cauda dos números negativos aqui, até a parte inteira de x. E aí, intercambiar os limites da soma com os limites de cada um dos termos da sequência não é uma coisa tão direta assim. Aqui é imediato, tá? Eu tenho isso mais 1, né? Isso aqui é um número inteiro, né? A parte inteira de x é um certo número inteiro, mais 1, porque eu estou contando a partir do zero. Então isso aqui tem essa quantidade de termos, cada um deles converge, né, para um determinado número. Certo? Então eu formo essa nova soma aqui, que fazendo o caminho reverso, só trocando xn por x, me dá a função de distribuição acumulada da variável aleatória limite. Então, no caso em que, primeiro, todas as variáveis aleatórias que eu estou olhando têm o mesmo conjunto de possíveis valores, e esse conjunto de possíveis valores é o conjunto dos números inteiros não negativos, nesse caso bem particular aqui, a convergência das massas de probabilidade implica mais do que convergência
em distribuição, implica que as acumuladas convergem pontualmente também, certo? Então, fica aí só para dar uma ideia do que está acontecendo e qual é a dificuldade que você pode esbarrar ao trocar o somatório aqui, né, do caso finito, que é o que nós temos aqui, para um caso infinito. Seria o que teria no caso se eu trocar isso aqui por inteiros, por exemplo. Então, não é bem uma demonstração, então não sei se eu estou autorizado a botar esse quadradinho aqui, é só uma ideia, tá? Mas acho que é bem ilustrativo do que está acontecendo. Próximo resultado. Opa, esse na verdade é um teorema. De um camarada chamado Scheffer, sei lá como é que se diz isso, que diz o seguinte: no caso contínuo, eu posso olhar para as funções de densidade de probabilidade. Então, se as densidades de probabilidade convergem pontualmente se as densidades de probabilidade das variáveis aleatórias que formam a minha sequência, se essas densidades convergem pontualmente para a densidade de probabilidade da variável limite, então ocorre o que a gente espera que ocorra, né? As acumuladas também convergem. Ou seja, xn converge em distribuição para x. Tá? Então, assim como Halley-Bray, né, o teorema de Halley-Bray, o teorema de Paul-Lévy e esse aqui, bom, assim como aqueles, esse eu não vou demonstrar porque as demonstrações são bem mais técnicas, a gente não tem ainda os instrumentos para investigar, né, essas propriedades. Então, infelizmente, aqui no curso a gente vai ter que aceitar que isso daí é verdade. Em algum momento da vida de vocês, talvez vocês tenham condições de fazer um mestrado e ver as demonstrações dessas coisas. Então, tá, convergência em distribuição, em algum sentido, é aquela que, embora seja a noção mais fraca, porque ela é implicada por todas as outras, né? Então, de todos os modos de convergência que vimos, a convergência em distribuição é implicada por qualquer outro dos tipos de convergência que nós vimos. Tá? Apesar disso, ela é, em algum sentido, a noção de convergência mais rica, porque você tem todas essas equivalências ali, né? Halley-Bray diz que tem uma relação entre convergência em distribuição e convergência do valor esperado de transformações contínuas. Tá? Junto com o teorema de Paul-Lévy, então, esses dois resultados te dão uma equivalência entre convergência em distribuição e convergência das funções características. Tá? E, além disso, nos casos discreto ou contínuo, a gente tem mais algumas coisinhas que satisfazem a nossa intuição. O que eu quero dizer com isso? Né? Bom, se as variáveis aleatórias são discretas e eu quero saber se elas convergem em distribuição, né, talvez a primeira coisa que eu fosse fazer, se eu não tivesse essas noções, seria olhar para as massas de probabilidade, né, que são o modo natural de expressar a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta. Né? Você não pensa muito no acumulado, você pensa nas massas de probabilidade. Então, se você quer saber
se uma sequência de variáveis aleatórias discretas está se aproximando ou não em distribuição de alguma outra variável aleatória, faz sentido olhar para as massas de probabilidade e ver se elas estão se aproximando da massa de probabilidade da sua candidata a limite. Tá? E da mesma maneira para variáveis aleatórias contínuas. A maneira que parece mais natural de se indagar sobre convergência em distribuição é olhando para as funções de densidade de probabilidade ao invés da função de distribuição acumulada. Tá? Então a gente tem essa riqueza aí de equivalências, ou pelo menos de implicações, né? Tudo em volta da noção de convergência em distribuição. Tá? Então agora a gente vai ver mais algumas propriedadezinhas aí, agora abrangendo todos os modos de convergência e relacionando alguns deles. Vamos lá. Então esse resultado aqui nos diz que funções contínuas preservam convergência no seguinte sentido. Então, se você tem uma variável aleatória, que vai ser a nossa candidata a limite, e uma sequência de variáveis aleatórias, e se você tem uma função contínua, agora ela não precisa ser limitada, tá? Opa, deixa eu apagar isso aqui. Contínua. Então, esses são os objetos. Tá? Não tem mais nenhuma hipótese, a hipótese está nas conclusões que eu vou botar aqui. Então, se xn converge em estrelinha, então acho que dá para resumir assim, né? Para x, então, vamos escrever assim, vale o seguinte. Né? Eu ia fazer item por item, mas não tem porquê. Né? Então vale o seguinte, se xn converge em estrelinha para x, então h de xn converge no sentido estrelinha para h de x, onde estrelinha pertence a P, QC e D. Então eu posso botar aqui em probabilidade, quase certo, ou em distribuição, qualquer dos modos de convergência é preservado sob transformações contínuas das variáveis aleatórias, que formam a minha sequência, né, e a mesma transformação aplicada na variável limite. Tá? Então, esse aqui é um que dá para fazer algumas das demonstrações, né? Eu vou pular a demonstração do caso de convergência em probabilidade, essa dá mais trabalho. Então, no caso de convergência quase certa, existe um evento, vou chamar de ômega zero, com probabilidade de ômega zero igual a 1, tal que xn de ômega converge para x de ômega, para todo ômega em ômega zero. É exatamente isso que convergência quase certa quer dizer. Como h é contínua, h de xn de ômega, agora sim, né, uma sequência numérica, é h aplicada nessa sequência numérica,
continuidade significa precisamente que isso converge para H aplicada no limite daquela sequência numérica. Então isso acabou, mostrou que tem um evento de probabilidade 1, tal que H de xn de ômegazinho, quando o ômegazinho está naquele evento de probabilidade 1, converge para H de x daquele mesmo ômegazinho. No caso de convergência em probabilidade, então, eu vou omitir, tá? Aqui vale a pena a ressalva, né? Tem várias passagens nessa área de teoria da probabilidade com picos de dificuldade bem altos. Tá? Então, num primeiro curso, assim, bom, primeiro curso nesse nível, né? Já é o terceiro curso de probabilidade de vocês, mas nesse nível é quase inevitável a gente varrer algumas coisinhas para baixo do tapete, por assim dizer, porque realmente tem um pouquinho de matemática avançada embutida aqui e não teria como a gente cobrir todo o conteúdo sem entrar num curso de teoria da medida, etc. Mas o que dá, o que traz alguma intuição, a gente vai demonstrando aqui. Falta, então, a convergência em distribuição. Então, para verificar convergência em distribuição, é suficiente mostrar que a função característica de h de xn converge para a função característica de h de x, convergência pontual. Ou seja, para qualquer t, essa função avaliada em t, essa sequência de funções avaliada em t, converge para essa função avaliada em t. Então, nós temos que a função característica de h de xn, né, avaliada num ponto t, nada mais é do que a esperança, não é módulo aqui, a esperança do cosseno de t vezes h de xn, mais a unidade imaginária vezes a esperança do seno de t vezes h de xn. Xn, xn. E uma expressão semelhante para a função característica de h de x. Vai ser algo parecido com isso. Vou me esquivar aqui e não vou escrever, tá? Então, fixando t e escrevendo, tá? Isso aqui vale para todo t, né? Real. Fixando t e escrevendo h1 de x como sendo a função cosseno de t vezes g de x, tá? E h2 de x igual ao seno de t vezes, eu botei g ali porque nas minhas notas está g, tá? Mas isso é um h. Aqui, h de h de x, tá? Escrevendo assim para x real. Tá, então, fixando t escrevendo assim, obtemos ou vemos que h1 e h2 são contínuas ilimitadas. Pelo teorema de Rayleigh-Bray, faltou uma perninha do y, a convergência
em distribuição implica que esperança de H1 de xn converge para esperança de H1 de x e a esperança de H2 de xn converge para a esperança de H2 de x. Logo, pegando aquela expressão das funções características em termos de senos e cossenos, eu vou enxergar que a minha φ de h de xn, avaliada no ponto T, que nada mais é do que isso aqui mais a unidade imaginária vezes isso aqui, converge para isso aqui mais i vezes a unidade imaginária disso aqui, que é essa função característica avaliada no ponto T. Como T foi fixado, mas arbitrário, isso vale para todo T real. Na prática, essas funções H1 e H2, eu poderia botar um índice T em algum lugar para indicar que para cada T eu tenho uma função H1 e uma função H2. E, bom, sabendo então que as funções características convergem pontualmente, acabou. Isso pelo corolário lá em cima, logo depois do teorema de continuidade de Paul-Lévy. Isso é equivalente à convergência em distribuição. Então, temos mais esse resultadinho aí. Outro resultado bem importante nessa literatura é o teorema de Slutsky, que diz o seguinte. Então, vamos ver quem são os objetos que a gente está lidando aqui. X, x1, x2, y, y1, y2 e assim por diante. Variáveis aleatórias, de qualquer tipo. Vamos supor que xn converge em distribuição para x e que yn converge. Poderia pôr em distribuição, porque convergência em distribuição para constantes implica convergência em probabilidade, um caso particular em que vale uma recíproca, mas eu já vou deixar indicado que a convergência em probabilidade, então, onde C é uma constante real, certo? Então, eu tenho o seguinte, primeiro, xn mais yn converge em distribuição para x mais c. E claro, xn menos yn converge em distribuição para x menos c. Também é verdade que yn vezes xn converge em distribuição para cx e que xn sobre yn converge em distribuição para x sobre c. Aí, se o y nunca é zero, se os yns nunca são zeros, tá? São zero. Tá? Então, mais um resultado para a lista de demonstrações omitidas. No fim, não usei essa variável y, né? Só as yns. Então, você tem
duas sequências de variáveis aleatórias, tá? Essa é a moral da história. A primeira delas converge em distribuição para alguma outra variável aleatória, e a segunda dessas sequências converge para uma constante. Nesse caso, você tem uma preservação de modos de convergência, por assim dizer. Tá. Tem que se dar conta do seguinte, né? Se está enunciado assim, ou seja, não com total generalidade, eu não estou permitindo que as minhas YNs convirjam em distribuição para uma coisa que não seja constante, ou que converja em probabilidade para uma coisa que não seja constante, eu estou enunciando com essa restritividade. Então, se está enunciado assim, é porque não vale o resultado geral, né? Senão, ou não sabem se vale, né? Mas de fato não vale, tem contra-exemplos. Então, você tem xn convergindo em distribuição para uma x, yn convergindo em distribuição para uma y, em que y não é constante. Tá? Não é verdade que xn mais yn converge em distribuição para x mais y. Então, tem que tomar cuidado aí na hora de aplicar esse resultado aqui. Mas ainda assim ele é bem útil, né? Isso permite fazer algumas coisinhas aí. Desse resultado aqui era isso. Agora vamos ver o próximo aí, que é, em termos de inferência estatística, acho que é um dos resultados mais úteis aí. Tá? Esse eu vou enunciar e dar uma ideia da demonstração, só que eu acho que eu vou digitar para o vídeo não ficar muito longo. Ela não é uma demonstração longa, mas também não qualifica como algo que se faz em 1 ou 2 slides. Tem que escrever um pouquinho. E esse resultado, então, que tem uma utilidade bem grande no contexto de inferência estatística, é conhecido como método delta, tá? Que relaciona a convergência em distribuição tipicamente por um limite que tem distribuição normal. O que acontece quando você aplica uma transformação nessa sequência de variáveis aleatórias ali que convergem em distribuição. Tá, vamos ver então o método delta aqui. Então, teorema. Sejam, não sei porque nas minhas notas aqui está com y agora, vou deixar assim. Então, sejam, né, ou seja uma sequência de variáveis aleatórias tais que vale uma convergência desse tipo. Tá? Aqui convém uma ressalva, né? Certamente vocês já viram essa notação em algum lugar. Quando a minha convergência em distribuição é uma convergência em que o limite, certo, é uma certa distribuição que, por assim dizer, está no hall da fama aí, das distribuições de probabilidade, como é o caso da distribuição normal, né? É usual na notação você indicar a convergência para esse limite utilizando o código, né? Ou a notação padrão ali, que denota aquela distribuição de probabilidade. Tá? Então, aqui eu tenho que indicar, né, que é uma convergência em distribuição. Então, a minha hipótese é que essa transformação das variáveis aleatórias yn converge em distribuição para uma certa variável aleatória, a qual tem distribuição normal 0, sigma ao quadrado. Tá? Essa é uma das hipóteses. Se H
é uma função contínua. Derivável no ponto θ então vale o seguinte, essa transformação aqui, desculpem, é H, né? Essa transformação aqui converge em distribuição para uma variável aleatória que tem distribuição normal, com média também zero, variância proporcional à variância original. Tá. Aqui talvez valha a pena indicar, né, que θ é um número real e sigma é um número pode ser zero, né, entendendo daí variável aleatória com distribuição normal, com média zero e variância zero, é uma variável aleatória degenerada e igual a zero, identicamente nula, né? Então, não está excluída essa possibilidade. Tá? Se vocês têm, então, uma sequência de variáveis aleatórias que convergem em distribuição, né? Bom, essa transformação aqui, né, eu estou reescalonando elas e tipicamente o θ vai ser a esperança de yn, alguma coisa assim, mas não precisa ser, né? Tá? Então, quando você tem essa estatística de teste, né, para usar uma linguagem da inferência, convergindo em distribuição por uma variável aleatória normal, 0 sigma ao quadrado, transformações diferenciáveis, né, daquela estatística de teste também vão ter distribuição assintótica, né, distribuição limite, dada por uma normal. O que vai mudar é a variância. E a variância vai estar associada ao valor da derivada da função que você está transformando ali no ponto no qual você está centralizando a sua estatística. Tá? Importante aqui, né, da mesma maneira que eu permito que a variância seja zero ali, o resultado vale também no caso em que a derivada no ponto θ é zero. Então pode ser que o sigma seja positivo, mas se a derivada naquele ponto é zero, então essa estatística de teste aqui converge para uma variável aleatória normal 0, 0, que seria uma degenerada identicamente nula, né? Tá? Então, para o vídeo de hoje era isso aí, a demonstração desse resultado. Eu vou digitar e colocar em separado para vocês lá no Moodle. E dessa semana, então, são esse vídeo e o anterior. Então, era isso aí.